Então vamos dar sequência, estamos quase chegando já ao final do nosso curso de PHP, né, dessa primeira parte básica, os recursos avançados e na verdade não é muito bem os recursos avançados, né, são outras formas de aplicar esses recursos que nós vamos ver no módulo de Dreamweaver, que eu vou passar em sequência, né, que aí vai voltar o HTML5 misturado com PHP, JavaScript, como eu já falei. Então nós vamos misturar tudo isso para poder montar aí, né, sites bacanas. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pedir um novo arquivo. Deixa eu criar um novo aqui, ó. E esse novo ele vai chamar de enviar. Ele vai enviar informações de uma tabela para o meu banco de dados. Então eu quero dar a possibilidade do usuário do meu site, o internauta, preencher dados e aqueles dados que ele preencheu vai ser cadastrado no banco de dados. Eu não vou nem apagar o HTML. Vou colocar aqui um título. Enviar dados, beleza, vou vir para o design. Vamos começar a trabalhar em cima do design. Vou inserir uma tabela bem rapidinho aqui, só para a gente fazer os campos aqui dentro dela. Então vou colocar aqui, por exemplo, 4 colunas, que são 4 registros que nós temos. Pode ser 2 linhas de início aqui, ó. Vou deixar ela na parte superior. Bacana, ok. Beleza, prontinho. Não coloquei tamanho, né? Não coloquei, mas eu coloco aqui. Então porcentagem vai ocupar 80% da minha página. Então seria mais ou menos isso aqui. Se eu quiser deixar ela alinhada ao centro, aqui alinhar, eu coloco centro. Ótimo, não vamos mexer mais. Aqui eu tenho o código, aqui eu vou ter o que produto é o nome, aqui eu tenho o e-mail e aqui de último eu tenho a idade. Então seriam esses 4. E aqui iria, né, cada um dos campos lá. Deixa eu até colocar aqui primeiro, por exemplo, que eu vou colocar meu nome, aqui o e-mail. E aqui a idade. Pronto. Então tenho preenchido de início aqui, ó. Como que eu cadastraria, né, mais usuários no banco de dados? Que eu tenho que analisar o seguinte: se eu vim aqui para o código, ele me mostra o código aqui em HTML, que foi dessa tabela que eu inseri. Cada TR é uma linha. Então esses dados aqui, ó, TR, TD é cada célula. Então esse trecho que eu selecionei seria uma linha. Na verdade, o que eu tenho que fazer é quando falar, né, para o meu PHP, é que quando o visitante do meu site fizer preencher lá, ele tem que colocar mais uma linha dessa, ó. Se eu voltar aqui para o design, olha lá o que acontece, ó. Ele já colocou mais um cadastro para mim. Então basicamente seria isso aí. Vou voltar aqui para o código, vou dar um Ctrl Z só para desfazer, né, e deixar voltar ao normal. Se eu quiser alinhar o conteúdo, eu seleciono ali, mando alinhar aqui, ó, centro na horizontal e meio na vertical. Beleza, ele vai ficar alinhadinho certinho ali. Então seria mais ou menos isso que nós vamos fazer. Então seria basicamente isso. Eu vou apagar esses dados aqui de baixo. Não preciso desses dados. Na verdade eu não posso apagar a célula, obviamente. Eu quero apagar somente o conteúdo dela aqui. O que nós vamos fazer aqui, ó? Aqui no código eu vou começar a fazer, né, construir o meu PHP aqui em cima. Eu vou deixar até o HTML ali mesmo e vou abrir o meu bloco PHP. O que eu quero fazer aqui? Deixa eu fechar ele. Pronto. Vou usar, né, alguns parâmetros, que é de início com banco de dados, algumas coisas que nós já temos aqui em outros. Então eu vou lá e vou copiar realmente esses parâmetros para fazer a conexão com o banco de dados que eu já ensinei aí. Prontinho. Tenho aqui, ó, a senha dele, né, o usuário, e ele vai conectar em qual banco de dados? O banco de dados curso PHP, e aqui eu passo como parâmetro a minha conexão, que é a variável que eu criei aqui em cima. Então isso aí já é de praxe, nós já fizemos em todos os 5, foi 5 que nós fizemos isso, 5 arquivos ali. Então vamos lá, o que mais que eu preciso aqui, né, no meu arquivo? Eu preciso de pegar aqui para ele algumas outras propriedades aqui. Então eu vou até pegar tudo aqui, a gente muda lá. A minha variável SQL, né, isso nós usamos em todas, a SQL, o retorno e aqui o fechamento, né, da minha conexão. Só que a SQL aqui, ela vai ficar responsável por fazer exatamente o seguinte. Deixa eu cortar esse espaçamento aqui. Ou melhor, deixa eu deletar que eu já aproveito o texto que eu tenho aqui. Aqui não tem necessidade de separar tanto assim, ó. Pronto. Aqui vai ser, né, eu preciso de falar qual banco de dados eu vou trabalhar. Então select aqui from, né, usuários. Eu quero trabalhar em todos os usuários dele ali. Vamos supor que fosse isso. Eu só colocaria aqui, ó, um asterisco. Quando eu coloco o asterisco, ele pega todos os usuários que eu tenho, as colunas, na verdade, que eu tenho dentro do meu banco de dados usuário. Então com o asterisco ele vai pegar, né, todos os registros que eu tenho
lá dentro para poder trabalhar com ele. Então seria basicamente isso aqui mesmo. Deixa eu só subir com ponto e vírgula. Não faz diferença nenhuma se ele ficar embaixo. Vamos deixar organizadinho assim. Aqui é o envio, né, dos dados para o banco de dados, e aqui é o fechamento então da conexão. Na próxima aula a gente continua e dá sequência nisso aqui.